Bom, gente, por fim, então, nós temos a nossa parte 3. Continuamos, então, com a decorrência das sombras e penumbras, né? Ou seja, com algo que é justificado pela formação de sombras e penumbras. Os eclipses são nada mais, nada menos do que a formação de sombras e penumbras em nível de astros, né? Ou seja, Sol como sendo uma fonte, a Terra ou a Lua atuando como um obstáculo e a Terra ou a Lua atuando como um anteparo. Quando que ocorre eles, né? Ele ocorre, um eclipse tanto do Sol quanto da Lua, ocorre quando um astro entra na sombra de outro, ou na penumbra de outro. Eles são de dois tipos, com classificação com relação aos astros que são tapados, né? Então, por exemplo, o eclipse solar é quando o Sol é eclipsado, ou seja, o Sol é escondido pela Lua. Ele ocorre em fase de lua nova, ou seja, aquela fase em que de dia, quando tem luz solar, você consegue ver a lua. Essa fase chama-se lua nova. E eclipse lunar, que é quando a lua é eclipsada pela Terra, ou seja, a lua está apagada pela sombra da Terra. E ocorre em fase de lua cheia. É importante vocês lembrarem as fases da Lua, porque às vezes caem alguns vestibulares, e mais pra frente a gente vai ver as conformações. São mais importantes que vocês precisam saber dos eclipses, beleza? E existem outras classificações dos eclipses, como total, parcial ou penumbral. Total é quando o astro se encontra completamente no cone de sombra, ou seja, na sombra, sombreado, né? Parcial, parte dele ou na sombra ou na penumbra, e penumbral, parte na penumbra, parte iluminada. Mas vamos ver mais especificamente. A conformação dos astros, que eu trouxe para vocês, por que é uma raridade a ocorrência de eclipses, ou a visualização de eclipses. Por quê? Porque os astros precisam estar alinhados, Sol, Lua e Terra, de uma conformação específica, levando em consideração a inclinação do eixo terrestre, a órbita da Lua, né? A Lua girando em torno da Terra e a Terra girando em torno do Sol. Então existe uma conformação ideal para que esses eclipses aconteçam. Por exemplo, em D e B existe eclipse. Já em A e C não existe eclipse. Por quê? Porque eles não estão alinhados, né? A Lua encontra-se em outras localidades que não alinhada com a Terra e com o Sol. Bom, e aí quando ocorre o solar e o lunar? Vamos ver mais especificamente. O que eu falei de cone de sombra seria isso, ó. Existe a formação realmente de um cone de sombra, né? Por quê? Porque a Terra é uma esfera e a Lua também, beleza? Bom, então no eclipse solar. O eclipse solar é o que vocês precisam saber. A conformação, Sol, Lua e Terra. E quais são os tipos, né? Geralmente no eclipse solar, a Terra funciona como um anteparo, a Lua como um obstáculo ou objeto, e o Sol como fonte de luz extensa. Se vocês olharem, ele fez as mesmas demarcações que a gente fez, né? Ele pegou pontos das extremidades e traçou retas que tangenciam o obstáculo, né? Dos dois lados. No caso, a Lua. E aí ela marcou o que é sombra, que não tem luz proveniente de nenhuma das localidades, o que é penumbra. Ok? Então, aqui seriam os aspectos desses eclipses. Eclipse total, eclipse parcial. O Sol é a figura eclipsada nesse caso, né? Ou seja, de um visualizador na Terra, ele não consegue ver o Sol nessa localidade aqui, se ele estiver bem nesse pontinho preto, porque ele está totalmente eclipsado pela Lua. A Lua está totalmente na frente do Sol para aquele observador. Aqui, nessa localidade, a pessoa vai ver o Sol apagado, né? Ele é penumbrado. O que é umbra? Umbra, eles chamam de umbra à sombra, formada por um astro, né? Sobre o outro. Então, eclipse umbral ou eclipse total é a mesma coisa. Bom, e aí penumbral e eclipse penumbral, né? Bom, então é só vocês saberem a conformação, beleza? Qual fase de lua? Lua nova. Nessa porção da Terra é dia,
Está recebendo luz direto. Mas a Lua está passando por aqui. Então é lua nova. Porque está de dia, ou seja, você vê a Lua no céu quando há Sol ainda. Ok? Bom, eclipse lunar, novamente, qual a conformação? Sol, Terra e Lua. Agora é diferente. Agora, primeiro que a gente precisa lembrar. Pra gente, o que interessa? Quem está visualizando? Quem está visualizando vai estar sempre na Terra. Então, assim, quem é o astro eclipsado? A Lua. A Lua que está com sombra, né? Está sombreada. Aqui a Terra faz a sombra sobre a Lua. Então, como a gente sabe que a Lua é uma fonte secundária de luz, ela não produz sua própria luz, a gente não vai conseguir ver a Lua desde que não tenha luz chegando nela. Novamente, o Sol é uma fonte extensa. Se vocês perceberem aqui os raios, aqui a gente tem uma região de penumbra, sombra e penumbra. Se a Lua se encontrar aqui, para um observador aqui nessa localidade, lembrando que é uma lua cheia, ou seja, é de noite para essa porção da Terra, o Sol não chega nessa localidade. Mais uma vez, a propagação retilínea da luz, então justifica o quê? Os dias e as noites. Porque nessa localidade está chegando os raios de luz. Mas os raios de luz, eles se propagam retilineamente. Desse lado não chega. Se ele fizesse curva, sairia daqui, faria uma curva para cá, iluminaria essa porção, mas não ilumina. Então é noite nessa porção da Terra, certo? Nessa metade da Terra, né? E aí, então, a Lua está completa no céu, como sendo lua cheia. A lua cheia, ela é vista à noite. Então, o eclipse lunar ocorre à noite. E aí ele pode ser total ou umbral, que a Lua estaria totalmente no cone de sombra, na sombra que a Terra faz sobre ela. Parcial, né, aqui entre a penumbra e a Lua, a porção iluminada e a porção de penumbra, ou então penumbral, na qual ele se encontra totalmente na penumbra, ok? Existem esses 3 tipos de eclipses da Lua e podem ter variações de colorações. Bom, agora a gente muda um pouco de assunto. Agora a gente vai ver câmara escura. E em câmara escura a gente vai ver a importância da matemática. O que é uma câmara escura? Uma câmara escura é um objeto da ótica que forma imagens a partir de um objeto. Então agora a gente já vai estudar a formação de imagens. A câmara escura é o princípio da câmara fotográfica e do nosso próprio olho. A câmara escura não é nada mais do que uma caixa com um furo na ponta. Igual a gente tem aqui essa representação. Essa caixa meio verde, com esse furo, é uma câmara escura. E aí, por que uma câmara fotográfica? A câmara fotográfica é uma caixa com o zoom, né? Aqui a abertura da câmera, eu esqueci, e vai formar imagens. A câmera escura, ela forma imagens com uma fonte primária ou fontes secundárias refletindo luz proveniente de uma fonte primária, vão refletir e vão ter raios que passam por esse orifício da câmera. E a partir desses raios passando pelo orifício, eles vão chegar no fundo da caixa e vão imprimir uma imagem, vão formar uma imagem. Como são os próprios raios que passam por esse furo, a gente diz que a nossa imagem é dita real, porque os próprios raios estão formando essa imagem, ok? Qual é o princípio que a gente vê aqui também? A propagação retilínea da luz, certo? Porque os raios se propagam retilineamente. Então, um raio proveniente de M passa por aqui retilineamente pelo furo e chega em M'. Um de N, retilineamente, por N'. Isso justifica a formação de uma imagem invertida. As características dessa ponta vão lá para baixo, dessa ponta para lá, formando uma imagem invertida. Se vocês repararem, ela também é menor. Como que eu lembro que é menor? Lembra da formação da imagem no nosso olho. O nosso olho funciona como uma câmara escura. Ou seja, ele pega imagens e diminui elas. Ou seja, as imagens chegam pra gente, passam pela nossa pupila, como se fosse o orifício da câmera,
e chega na nossa retina, que é o fundo do nosso olho aqui, ó. E forma-se uma imagem menor invertida, ok? E essa imagem menor e invertida, ela é processada, enviada um estímulo para o nosso cérebro e no nosso cérebro é processado tanto o tamanho da imagem, como sendo o tamanho natural, como a orientação. Ele desinverte, né? Ele deixa essa imagem direita, na orientação igual ao que o objeto que a gente está vendo. Beleza? E como que a gente... o que a gente faz com essa câmera escura? Nos vestibulares, basicamente, eles perguntam medidas, né? Porque nesse caso a gente consegue ver a aplicação de simetria de triângulos. Esse triângulo aqui, OMN, é semelhante a esse triângulo ON'M'. Por que eles são semelhantes? Eles são semelhantes porque eles têm... Vocês vão ver isso tudo em matemática com o professor de vocês, mas eu só preciso disso agora, então eu vou dar uma revisadinha. Eles têm esse ângulo igualzinho a esse ângulo. Esse ângulo igualzinho a esse ângulo. E esse ângulozinho igualzinho a esse ângulo. Certo? Tendo três ângulos semelhantes, eu posso dizer que um triângulo é semelhante. Três ângulos iguais, um triângulo é semelhante. O que é um triângulo semelhante? É como se esse triângulo menor fosse uma redução desse triângulo maior. Ou é como se eu pegasse esse triângulo menor, fosse naquelas máquinas de Xerox ou de cópia, e fizesse uma cópia maior. Então, ele é uma cópia, esse maior é uma cópia maior desse menor. Ok? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer relações com essas medidas. Por exemplo, o tamanho da minha imagem, que eu chamei de I, dividido pelo tamanho do meu objeto, é igual à distância do furo até o final da caixa, ou seja, o tamanho da minha caixa, né? Sobre a distância do furo até o objeto. A distância do objeto até a câmera. O que eles vão fazer nos exercícios? Eles vão te dar três valores: o tamanho da imagem, o tamanho do objeto e a distância do objeto até a caixa, que é o pelinho. E vão pedir, por exemplo, o tamanho da caixa. Ou o mais comum, eles vão te dar o tamanho da caixa, a distância do objeto até a caixa, o tamanho do objeto e te pedir o tamanho da imagem. Então, é basicamente isso. Vamos falar então dos fenômenos ópticos. Os fenômenos ópticos são de 4 tipos: a difusão, a refração, a absorção e a reflexão. A refração e a reflexão a gente vai ver melhor ao longo das outras aulas de óptica, que são através das lentes e dos espelhos. A gente vai estudar isso melhor porque isso cai um pouquinho mais no vestibular. Mas os outros fenômenos são a difusão e a absorção. Quando ocorre a difusão? A difusão ocorre em superfícies brancas ou claras e rugosas, como é o exemplo desses telões de projeção de filmes, que os professores usam, por exemplo, em aulas. Eles projetam um filme aqui e todo mundo da sala consegue ver esse filme, ou esse slide. Por que todo mundo consegue ver esse filme ou esse slide? Porque a luz chega, bate nesse telão e é difundida para todas as localidades. Ou seja, ela é espalhada, né? A luz chega e é espalhada em todos os sentidos, certo? Então, todo mundo da sala recebe luz no seu próprio olho, proveniente desse telão, recebendo luz a formação de imagem, ok? E por que é difusa essa reflexão aqui? Ela é difusa porque ela não é certinha, igual a reflexão especular. Ela se difunde. A reflexão especular, ela tem uma conformação específica, né? A reflexão difusa, cada raio, ele se difunde para um lado, por conta da superfície ser rugosa, ok? Então, a difusão é bom se lembrar em superfícies rugosas e brancas. A absorção. A absorção é quando uma superfície absorve realmente a luz. E o que ela justifica? Ela justifica a visualização de cores. Em elementos brancos, por exemplo, roupas, objetos, essas coisas, não há o fenômeno da absorção. Superfícies brancas refletem toda a luz recebida. Então, é o que está ilustrado nessa primeira figurinha. Superfícies brancas não têm absorção, tem reflexão de toda a luz absorvida. Superfícies de outras colorações vão receber uma luz branca, por exemplo, e vão refletir
somente a coloração que a gente visualiza. Ou seja, uma maçã, a gente percebe ela como sendo vermelha. Por quê? Porque está chegando luz vermelha no nosso olho proveniente da maçã. Então, a maçã recebeu de uma fonte primária luz branca. E aí, ela vai fazer o quê? Ela vai absorver todas as radiações e vai refletir somente o vermelho. Por isso, a gente percebe ela como sendo vermelha. Já uma superfície preta, ela recebe luz branca proveniente de uma fonte primária e ela absorve todas as luzes, todos os comprimentos de onda, todas as cores. E então, a gente observa ela como sendo preta. Bom, e onde a gente aplica isso? Quando a gente fala que em dias muito quentes, é bom a gente usar cores mais claras de roupa. Por quê? Porque quando a gente sai, se expõe ao sol, por exemplo, a gente recebe radiação branca. Radiação luminosa de luz branca proveniente do sol. E essa luz vai bater na nossa superfície da nossa roupa branca e vai ser totalmente refletida. Então, vai haver pouca absorção desses comprimentos de onda, né? Existe absorção do nosso tecido de outros comprimentos de onda, por exemplo, pode ocorrer. Mas, por exemplo, com relação à cor, a gente não vai absorver aquela luz. E já superfícies pretas, se você sair no sol com uma roupa preta, é mais provável que você passe mais calor. Por quê? Porque a sua roupa vai absorver todos os comprimentos de onda. Por isso mesmo, ela é vista como preta. Tudo bem? Bom, gente, acabamos então a nossa primeira aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado. Eu sei que é uma linha bem comprida, então vejam ela com calma. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, não hesitem em me procurar. Então, beijinho então, boa semana, fiquem bem.